Oi, gente! Agora é uma série de 40 episódios curtos do Investigador Astral. Um relatante que nos conta suas aventuras no astral. Ele é conhecido como Salvador do Umbral. Hoje teremos 5 episódios. Episódio 1. O encontro que mudou tudo. Meu nome é Rafael Albuquerque. Hoje, algumas pessoas me chamam de Salvador do Umbral, mas não comecei minha jornada como um herói ou alguém com qualquer tipo de poder espiritual. Eu era apenas um jovem comum, tentando dar algum sentido à vida enquanto enfrentava os desafios do dia a dia. Tudo começou de forma bem mundana, mas acredite, o que parecia ser apenas uma aula de violão se transformou em algo que mudaria minha vida para sempre. Eu tinha 21 anos e trabalhava como auxiliar administrativo em uma pequena empresa. As horas do dia passavam lentamente, e as noites, para mim, eram preenchidas com redes sociais e maratonas de séries. Meu cotidiano era como o de qualquer jovem da minha idade, mas eu sentia um vazio inexplicável, uma sensação de que faltava algo. Por isso, resolvi buscar um hobby, algo que me tirasse da monotonia. Foi então que decidi me inscrever em um curso de violão em uma escola perto de casa, no bairro de Perdizes, em São Paulo. A escola de música era simples, mas acolhedora. As aulas aconteciam em uma sala pequena, com paredes decoradas por posteres de músicos famosos e algumas guitarras penduradas. Logo na minha primeira aula, notei um rapaz que se destacava no grupo. Ele tinha cabelos desgrenhados, uma barba rala e um olhar tranquilo, quase distante, como se estivesse em outro mundo. Seu nome era Felipe. Felipe parecia ser mais experiente no violão. E com o tempo, percebi que ele era também o mais observador da turma. Enquanto todos estavam concentrados nas notas e acordes, ele às vezes desviava o olhar para a janela, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. No intervalo de uma aula, puxei conversa com ele. Começamos falando sobre música, mas o assunto rapidamente mudou quando comentei, quase sem querer, sobre meus sonhos. Desde criança, eu tenho sonhos muito estranhos, confessei. É como se eu realmente saísse do meu corpo e pudesse voar por lugares que nem conheço. Mas, quando acordo, fico com a sensação de que foi mais do que um sonho. Felipe sorriu, mas não parecia surpreso. Na verdade, era como se ele estivesse esperando que eu dissesse aquilo. Você já ouviu falar em projeção astral? Perguntou ele, casualmente. Eu ri, achando a ideia meio absurda. Não faço ideia do que seja. Isso é tipo aquelas coisas de espíritos? Mais ou menos, respondeu ele, ajustando as cordas do violão. A projeção astral é quando o seu espírito, ou corpo energético, se desprende do físico e viaja para outros planos. E, pelo que você está descrevendo, parece que você já faz isso, só não sabe como controlar. A princípio, achei que ele estava brincando, mas a seriedade no tom de sua voz me fez pensar 2 vezes. Felipe continuou falando, explicando que todo ser humano tem a capacidade de se projetar espiritualmente, mas poucos conseguem fazer isso conscientemente. Ele mencionou que essas viagens podem levar a lugares incríveis, mas também a territórios perigosos, como o umbral, um plano intermediário cheio de almas perdidas e energias densas. Apesar do meu ceticismo, fiquei intrigado. Aquela conversa parecia ter ativado algo dentro de mim. Como se eu estivesse finalmente recebendo uma pista sobre algo que sempre esteve presente, mas que eu nunca entendi completamente. Na semana seguinte, depois de mais uma aula, Felipe me convidou para um café. Aceitei, curioso para saber mais sobre aquelas histórias. Sentamos em um pequeno café próximo à escola, e ele começou a me contar suas próprias experiências com projeção astral. A primeira vez que percebi que estava fora do meu corpo foi aos 15 anos, disse ele, enquanto mexia distraidamente em sua xícara. No começo, foi assustador. Você sente que está flutuando, mas tudo parece tão real que é difícil acreditar que está sonhando. Mas, com o tempo, aprendi a controlar. E, Rafael, há muito mais lá fora do que imaginamos. Felipe explicou que, ao se projetar, ele conseguia visitar diferentes dimensões e interagir com almas que estavam presas em um estado de sofrimento ou confusão. Ele também falou sobre presenças sombrias, entidades que habitam o umbral e que podem tentar nos manipular ou nos assustar. Não é só sobre viajar, Rafael, disse ele, com uma intensidade nos olhos que me deixou arrepiado.
É sobre entender que somos parte de algo muito maior. E, se você tem esse dom, é porque há um propósito. Naquela noite, ao chegar em casa, não consegui parar de pensar no que Felipe havia dito. Peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre projeção astral. Encontrei relatos de pessoas que descreviam experiências muito parecidas com as minhas. Li sobre técnicas para induzir a projeção e decidi tentar. Deitei-me na cama, segui as instruções de relaxamento que havia lido e tentei esvaziar a mente. Aos poucos, senti meu corpo físico ficando pesado, como se estivesse se afundando no colchão, enquanto minha mente permanecia desperta. De repente, comecei a sentir um zumbido nos ouvidos e uma vibração intensa percorrendo meu corpo. Minha respiração acelerou, e por um instante, pensei em desistir, mas continuei. Foi então que senti como se algo me puxasse para cima. Quando abri os olhos, não estava mais no meu quarto, ou pelo menos não de forma convencional. Eu flutuava no ar, olhando para baixo, e vi meu corpo deitado na cama. O pânico tomou conta de mim, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação inexplicável de liberdade. Olhei em volta e percebi que meu quarto parecia igual, mas havia uma luz difusa e uma atmosfera diferente, como se eu estivesse em uma versão alternativa da realidade. Antes que pudesse explorar, ouvi um som de passos vindo do corredor. Quando me virei, vi uma sombra se aproximando da porta do quarto. Era uma figura alta, com um contorno indefinido, que parecia me observar. O medo me fez voltar imediatamente ao meu corpo físico. Acordei suando e ofegante, sem saber se aquilo realmente tinha acontecido ou se era apenas um sonho. Na manhã seguinte, liguei para Felipe e contei tudo. Ele ouviu pacientemente. Depois de um silêncio breve, disse: "Parabéns, Rafael. Você acabou de dar o primeiro passo. Agora, é só o começo." E foi assim que começou minha jornada. Uma simples aula de violão me levou a descobrir um mundo que eu nem sabia que existia. E esse foi apenas o início. Episódio 2. A primeira experiência consciente. Eu tinha acabado de completar minha primeira experiência de projeção astral. O sentimento de flutuar fora do corpo era inédito, mas eu ainda não conseguia entender completamente o que estava acontecendo comigo. Felipe, como meu mentor, sugeriu que eu continuasse tentando, mas agora com mais controle sobre as minhas viagens. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, deitei-me e segui a mesma técnica de relaxamento que Felipe me ensinou. Ao contrário da última vez, desta vez não houve pânico. O formigamento veio rapidamente, seguido pela sensação familiar de flutuar. Eu estava fora do meu corpo novamente, mas desta vez havia algo diferente. Eu sentia que tinha um propósito. Sem saber ao certo para onde ir, eu simplesmente comecei a voar. Eu saí pela janela do meu quarto e sobrevoei as ruas da cidade. À medida que me afastava, o mundo abaixo de mim parecia mais distante, menos real. Foi então que algo chamou minha atenção. No meio da rua, vi uma figura encapuzada, com os ombros curvados, como se estivesse esperando por algo. A aproximação dessa figura me fez sentir uma vibração estranha, algo que eu não conseguia entender. Eu voei em sua direção, como se algo me atraísse para ela. Quando cheguei perto o suficiente, a figura se virou. Com uma voz rouca e profunda, disse: "Você não deveria estar aqui." Eu fiquei paralisado, como se uma força invisível me impedisse de me mover. A figura começou a se aproximar de mim, e uma sensação de frio tomou conta de meu ser. Antes que eu pudesse reagir, senti uma pressão forte, como se estivesse sendo puxado de volta para o meu corpo físico. Acordei em minha cama, ofegante, com o coração disparado. Na manhã seguinte, liguei para Felipe. Ele me explicou que havia sido minha primeira verdadeira interação com o umbral, o lugar onde as almas presas e perdidas vagam, esperando por ajuda. Você esteve perto do que chamamos de guardião do umbral. Essas entidades tentam bloquear aqueles que querem ajudar as almas presas. Você foi desafiado, Rafael. E é só o começo. Episódio 3. O chamado do umbral. Após minha primeira experiência consciente, eu sabia que as coisas estavam ficando sérias. Não se tratava mais de sonhos ou de algo passageiro. Eu tinha acesso a outro plano de existência, e meu papel ali, aparentemente, era mais profundo do que eu imaginava.
Felipe me avisou que o umbral não era um lugar amigável. Era um campo de sofrimento e dor, onde muitas almas vagam perdidas, sem saber como seguir em frente. Decidi que, se fosse continuar, teria que aprender mais sobre como agir nesse plano. Felipe me orientou a me preparar mentalmente e espiritualmente. Ele me contou sobre uma experiência pessoal que teve ao tentar ajudar uma alma perdida no umbral, uma experiência que quase o destruiu. Ele me disse que as energias no umbral podem ser perigosas, especialmente quando você tenta interagir com as almas que ali residem. Certa noite, após uma meditação profunda, decidi tentar novamente. Ao fechar os olhos, senti as vibrações familiares e rapidamente flutuei para fora do meu corpo. Desta vez, não estava em meu quarto. Eu me vi em um cenário completamente diferente, uma vasta planície cinza, sem fim. O céu estava carregado e ameaçador, com nuvens escuras cobrindo a luz do sol. Em frente a mim, uma figura se aproximava. Era um homem de aparência simples, vestindo roupas gastas e sujas. Seus olhos estavam vidrados, como se ele estivesse em um estado de transe. "Você pode me ajudar?" Ele me perguntou com uma voz suave, mas cheia de angústia. Eu sabia imediatamente que estava no umbral. A figura diante de mim parecia uma alma perdida, presa em algum tipo de sofrimento eterno. Sem saber exatamente como, tomei coragem e me aproximei. "O que aconteceu com você?" perguntei, tentando entender sua situação. Ele me olhou fixamente. "Eu não sei. Eu morri, mas não sei como. Não consigo lembrar." O homem parecia em desespero, e suas palavras me trouxeram uma sensação de tristeza profunda. Decidi que deveria ajudá-lo a seguir em frente. Então fiz uma pergunta simples. "Você quer seguir em frente? Sair daqui?" A expressão de alívio no rosto dele foi imediata. Antes que pudesse fazer mais alguma coisa, o homem se virou para me olhar com gratidão. Mas, no instante seguinte, ele desapareceu na névoa cinza ao redor de nós. Senti que minha missão estava cumprida, mas algo não parecia certo. Uma sensação de opressão se instalou no ar. Algo me observava. De repente, uma sombra alta e indistinta apareceu à minha frente, com olhos brilhando em um tom vermelho intenso. Eu tentei me mover, mas não conseguia. A pressão sobre o meu corpo astral foi tão forte que comecei a sentir como se estivesse sendo esmagado. Só quando eu me concentrei na luz dentro de mim, consegui me libertar. Acordei em minha cama, com a respiração acelerada e o coração disparado. Felipe, quando eu lhe contei, me alertou que o umbral nunca é um lugar simples de se navegar. Ele também mencionou algo importante. A energia que eu senti na forma de sombra poderia ser uma entidade maior do umbral, tentando impedir que eu ajudasse outras almas. O umbral é um campo de batalha, Rafael, e você está no centro disso. Prepare-se. Episódio 4. O Sussurro das Almas. Com a experiência do umbral ainda fresca em minha mente, percebi que a tarefa de ajudar as almas perdidas não era tão simples quanto eu imaginava. Eu precisava de mais conhecimento, mais controle sobre minhas habilidades. Foi então que Felipe me contou sobre os sussurros das almas, uma técnica que ele usava para se conectar com as almas presas e entender o que realmente as mantinha no umbral. A técnica era intensa e exigia foco mental absoluto. Felipe me explicou que, para ouvir os sussurros, eu precisava estar completamente em sintonia com a frequência das almas. Isso significava ir além da projeção astral comum e mergulhar em um estado profundo de meditação. Só assim eu conseguiria ouvir as mensagens que as almas perdidas tentavam transmitir. Na noite seguinte, após semanas de preparação, tentei a técnica. Senti meu corpo relaxando à medida que eu me concentrava nas vibrações internas. O zumbido suave, como uma frequência elétrica, começou a se intensificar até que, de repente, eu me vi em um plano diferente. Este não era o umbral. Eu estava em um espaço vazio, sem cor, mas com uma sensação de presença palpável. Quando olhei ao meu redor, vi pequenas esferas de luz flutuando. Elas pareciam se mover lentamente, e conforme me aproximava de uma delas, a luz se abriu, revelando uma forma humana, uma alma. Eu ouvi o sussurro, uma voz suave e desesperada, cheia de dor, me dizendo: "Me ajude, eu não posso seguir em frente." A energia dessa alma estava densa e triste. Eu sabia que precisava ajudá-la a encontrar a paz.
Segui as instruções de Felipe, focando minha intenção na alma e tentando guiá-la para a luz. Quando a alma desapareceu, eu sentia que havia feito a coisa certa, mas algo me dizia que mais desafios estavam à minha espera. No entanto, não conseguia sacudir a sensação de que eu estava sendo observado mais uma vez. Episódio 5. O Guardião da Escuridão. A cada noite, minhas viagens astrais ficavam mais intensas e as experiências mais desafiadoras. Eu estava começando a entender o que significava ser um salvador do umbral, mas ainda havia muito que eu não sabia. Felipe, cada vez mais misterioso e distante, continuava a me guiar, mas seus avisos se tornavam mais frequentes e mais urgentes. Naquela noite, enquanto flutuava pelo umbral, uma sensação de presença maciça tomou conta de mim. Eu estava em uma vasta sala escura, cheia de correntes e correntes de almas aprisionadas. O ar estava denso e pesado. Então, uma sombra enorme surgiu da escuridão. O Guardião da Escuridão, como Felipe havia me alertado. Ele era uma entidade gigantesca, com olhos vermelhos que brilhavam como fogo. Sua voz era como o eco de um trovão. Você não pertence a este lugar, investigador. Não tem ideia do que está fazendo. Antes que eu pudesse responder, ele avançou em minha direção, e uma onda de escuridão tomou conta do meu corpo astral. Senti minha energia sendo drenada, mas, com um esforço de vontade, comecei a concentrar a luz dentro de mim. O confronto foi brutal, mas no último segundo, consegui me libertar, retornando ao meu corpo físico com uma sensação de exaustão absoluta. O Guardião do Umbral me havia testado, e, por enquanto, esses foram os 5 primeiros capítulos de 40. A cada vídeo traremos de 5 a 8 capítulos. E agora, o que será que nos aguarda no próximo episódio? O Salvador do Umbral será capaz de enfrentar o verdadeiro poder das entidades sombrias que habitam os planos espirituais. E o que mais ele descobrirá sobre o propósito de sua missão? Não perca o próximo episódio, onde Rafael enfrentará seu maior desafio até agora e descobrirá uma verdade perturbadora sobre o próprio Umbral. Se você está curioso para saber como a jornada do Salvador do Umbral continua, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Temos muito mais revelações e mistérios pela frente, e você não vai querer perder. Boa noite. E lembre-se, a escuridão pode estar mais perto do que você imagina.